Oiê! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Juni e aqui no canal eu falo sobre dramas e outros assuntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos, porque tem novos vídeos aqui toda semana. Eu tô meio doente, meio com uma virose, sabe? Tive febre, minha boca tá toda rachada, machucada, ferida. Mas eu vim falar aqui com vocês enquanto eu me arrumo sobre um drama muito bom, que é, adivinha? O Amor Pode Ser Traduzido. Se você não assistiu O Amor Pode Ser Traduzido, tem disponível na Netflix e também no Telegram. E tem resenha aqui no canal sobre esse drama. Mas hoje eu vim fazer um resumão pra vocês desse drama, o que eu gostei do drama, o que eu não gostei e se vale a pena. Pra começo de conversa, vamos lá. O Amor Pode Ser Traduzido, pra mim, valeu muito a pena, porque no início a história gira em torno da nossa protagonista, que é uma atriz que ainda não é famosa, e um intérprete, que eles estão viajando pela China. Ele foi a trabalho e ela foi resolver um problema de um ex-namorado, sabe? Um relacionamento dela que não deu certo, porque ele meio que traiu ela, sabe? Então ela vai lá atrás dele, né, pra tirar satisfação, porque descobriu que além de ser traída, essa mulher com quem ele traiu ela está grávida. Então ela vai lá tirar satisfação, né, saber o que aconteceu e tudo mais, e fala umas boas verdades pra ele. Só que ela não fala chinês, ela não fala absolutamente nada, então ela vai lá com o celular, com o Google Tradutor e vai embora com o aplicativo lá de tradução. Chegando lá, ela conhece esse tradutor, que acontece algumas coisas, ele leva um menino que passou mal pro hospital, e aí acaba que eles viram meio que amigos, sabe? Porque eles acabam falando sobre os antigos relacionamentos dele, ela conta o que aconteceu. E aí ela pede ajuda pra ele traduzir, falar, né, com a esposa, né, do cara. O cara não tá lá nesse restaurante. Aí tem a conversa, várias coisas, ele traduz lá, tudo mais. E ele fala que se você quiser resolver algum problema, tem uma linguagem universal pra isso. Mas meio que ela entende errado e depois que já tá tudo resolvido, ela dá o dedão lá pra mulher. Que é a linguagem universal que ele falou. Até aí, tudo bem. Ele esquece o celular com ela e ela acaba que vai atrás dele pra devolver o celular, né? Que toca lá o celular. Ele tem um amor por uma menina que ele conheceu em uma outra viagem bem antes dela. Só que essa menina que ele, tipo, tem um amor desde então, ela acabou namorando por muito tempo com o irmão dele. E aí ele nunca disse, né, que gostava dela, nem nada assim. O que é triste, porque ele realmente gosta dela há muito tempo. Mas a gente acaba que percebe que ela não merecia ele, sabe? Mas ela também não merecia o irmão dele. Na verdade, o irmão dele não merecia ela. Aí eles contam um pro outro sobre os antigos relacionamentos, viram amigos. Opa, licença. Voltando. E ele ganha um jantar em um lugar super chique de agradecimento por ele ter ajudado lá a mãe e o pai que estavam naquele restaurante a salvar o filho lá que era alérgico, né, a um fruto do mal, assim. E aí ele meio que quer recusar e tal, mas aí eles insistem, ele acaba aceitando, só que é pra 2 pessoas. Então ele chama ela, né, e ela aceita, vai, tudo bem. Eles estão meio perdidos, que ele é meio perdido assim, sabe? Ele é um GPS meio perdido. Eles estão meio perdidos procurando um restaurante depois de passar um dia inteiro juntos até chegar a hora de ir pro restaurante. Quando ele recebe uma ligação falando que a menina que ele gosta, que é namorada do irmão, ela está lá na China e é dia do aniversário dela. E ele já tinha falado isso pra menina, né?
ele tava lá porque era aniversário dela e tal. Aí, ele fica meio indeciso, e aí ela fala pra ele, ela não sabe, tá? A atriz que ainda não é famosa não sabe que ela é namorada do irmão dele. Aí ela fala pra ele ir atrás dela e falar o que sente. E aí ele decide ir, só que ele acaba não se declarando pra ela. E eles acham que nunca mais vão se ver, mas eles acabam se encontrando novamente, porque ela tirou algumas fotos dele, né? E ele quer que ela apague essa foto dele. Tipo, não dá pra ver o rosto dele, mas ela postou que, né, que tava na China, alguma coisa. Só que na época ela tinha 9 mil seguidores. E aí ela fala assim pra ele que se ela acertar o caminho, lá, né, pro restaurante, ele vai seguir ela. E aí ela vai chegar a 10 mil seguidores. Aí ele faz isso porque ela, né, ganhou a aposta. Só que ele não faz isso no momento que eles estão juntos, né? Faz isso depois. E aí, o contexto da história é 2 pessoas, um tradutor e uma atriz que ainda não é famosa, que acabam se reencontrando. Depois que eles se reencontram, acaba que eles criam sentimentos um pelo outro. Só que é aquela coisa que ele não fala bem sobre isso e ela não fala bem. Quando eles estão quase se aproximando, ela foge, se afasta. Ele fica muito confuso, fica chateado, assim, tenta não insistir mais, mas ele acaba que gosta muito dela, começa a gostar muito dela. E por começar a gostar muito dela, ele começa a superar o amor dele não correspondido. Só que ele acha muito confuso a questão de que toda vez que eles estão quase se entendendo sobre o que sente um pelo outro, ela se afasta. Antes disso, ela sofre um acidente em ela tá gravando um filme de terror. E ela sofre um acidente no último dia de gravação. E ela tava muito confusa se o filme ia dar certo ou não, porque o filme não parecia muito bom, sabe? Mas ela dá tudo de si nesse filme. E aí na última cena, é uma cena em que ela tá caindo lá de um prédio. E basicamente, pra resumir a história do filme que ela tava fazendo, ela é uma meio que zumbi, uma viva morta, que acaba matando... Ela não mata todo mundo, mas ela acaba que mata o grande amor da vida dela. Basicamente é isso. E aí tem uma dancinha que viraliza. E ela acaba sofrendo esse acidente. E por causa desse acidente, ela acaba ficando muito, muito famosa. Então ela vai dormir sendo uma atriz não muito reconhecida e acorda com um perfil no Instagram com milhões de seguidores e muito, muito famosa e reconhecida. Depois disso, quando ela acorda, eles acabam se encontrando para um trabalho. E tem vários encontros. Mas o que eu quero dizer é que depois que ela acorda, ela acaba vendo sempre, ela fica sempre vendo a personagem que ela fez, a zumbi. E ela é meio que as vozes da cabeça dela. E ela começa a achar que tá ficando louca. Tem uma frase que ela diz pro nosso protagonista que me pegou muito de jeito, que é o seguinte. Ela fala que ela entendeu que ela é a própria hater dela, sabe? Então ela é a personagem que fica aparecendo pra ela e só falando coisas negativas pra ela. E aí foi que todo o drama fez sentido. Ela tem vários traumas da vida passada dela, né, da infância dela, onde a mãe dela, né, teve um grande desentendimento, porque meio que era a amante, algo assim, e tentou matar o pai dela e ela, e a si mesma, né, envenenados com o bolo no dia do aniversário dela.
Então ela foi adotada pelos tios, mas nunca foi realmente amada pelos tios, porque os tios tinham medo dela ter a mesma personalidade da mãe dela. Então, a vida dela sempre foi essa. Ela sempre foi muito sozinha, ela sempre tentava não sorrir ou sorrir quando não queria. Então, ela nunca pôde ser ela mesma. Então, essa voz da cabeça dela, na verdade, não é a personagem que fica aparecendo pra ela. Mais na frente, ela descobre que ela é a cópia escarrada da mãe, fisicamente, sabe? E a pessoa que ela via na cabeça dela, na verdade, era o trauma que ela carregava, que era a mãe dela, tudo que ela tinha passado no passado. Então ela achava que nunca deveria ser amada. Então, à medida, tem até uma cena muito forte quando ela fica adquirindo essa dupla personalidade, ela fala que ela quer ser amada, então ela se aproxima. Só que aí ela acha que ela não merece ser amada, então ela se afasta. E tudo isso é causado pelos traumas que ela teve na infância. Então esse drama é perfeito. Ele era um cara super ríspido, que afastava as pessoas. E ele começa a lidar melhor com isso. E a entender seus próprios sentimentos e expressar isso. E ele tem desentendimento com a mãe e tal, do passado. E ela consegue resolver isso entre eles. Mas tem essa questão entre ela, né? Ela e ela mesma, com o passado dela. E a resolução disso tudo é muito bom, porque cada episódio você acaba se apegando aos personagens e à história, e você quer saber mais sobre como aquilo vai se desenvolver, desenrolar, e como vai ser resolvido, se ela vai descobrir, se ela vai parar de fugir dele, se eles realmente vão ficar juntos. E aí ele fala assim pra ela um dia que eles podem começar a namorar sabendo que vão terminar. Então assim, ela nunca vai sentir que vai ser abandonada, porque ela já vai saber que aquilo vai acabar. Então eles começam um namoro assim. No fim de tudo, no fim do último episódio, ela decide ir atrás da mãe dela, que descobre que a mãe dela na verdade não morreu, mas foi pra longe. E o pai dela também. Estão vivos, mas não quis. Então ela vai perguntar pros tios, e ela fala pros tios dela que ela simplesmente não quer se aproximar deles, mas ela quer procurar ele, a mãe dela, pra dar um ponto final e seguir com a vida dela, sabe? Dar um ponto final no trauma. E ela faz isso. E aí ela termina com o protagonista, e quando ela volta, aí eles retomam o relacionamento. E aí ela fala pra ele, antes de partir, que ela vai terminar com ele, porque ela não quer ficar em um relacionamento com ele onde ela vai saber que vai terminar. Ela quer ficar em um relacionamento onde ela tem certeza que se sente confortável a ponto de não sentir que vai ser abandonada e que vai ser duradouro, sabe? Porque os dois se gostam muito. Então, como lição geral desse drama, se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 10, seria 11. Porque ele superou as expectativas. Ele não é um romance meloso e tal, ele é bem realista, sabe? É um romance maduro, é um romance que aborda temas muito legais, como traumas de infância, traumas que faz com que a gente não tenha um relacionamento legal, seja de amizade ou amoroso. E tem toda a trajetória tanto do protagonista quanto da protagonista e dos dois juntos até eles realmente ficarem juntos. E uma frase muito legal também que tem é que ele fala que é muito difícil. Ele é intérprete, ele fala várias línguas, mas ele acha muito difícil entender ela, compreender a linguagem dela. E aí, um grande amigo da família, que é muito amigo dele, que ele considera como tio, fala pra ele que ele tem que encarar ela como uma nova língua. Quando você vai aprender uma nova linguagem, um novo idioma, você precisa ficar atento, se dedicar e prestar atenção. Então, você precisa estudar aquela língua para você compreender. E ele fala que ele tem que fazer isso. E aí ele começa a fazer isso, sabe? Então é muito legal, porque você começa a perceber que muitas vezes a gente foge de relacionamentos e situações antes mesmo da gente
resolver estudar, ver onde está a raiz do problema, compreender o outro. Então esse drama pra mim foi perfeito, foi muito bom, foi muito bem escrito. A trilha sonora é perfeita porque não tem só músicas coreanas, tem músicas de outros idiomas, tem um ator chinês, eles viajam para várias, não tantas, mas eles viajam para alguns países muito legais, então não tem só o cenário da Coreia, tem o desenvolvimento dos dois, tem também o desenvolvimento do ator chinês, tem as histórias, a lenda deles é muito boa, principalmente o desenrolar da história da menina que ele sempre gostou, né? Que ela finalmente consegue enxergar que o irmão dele não é pra ela, porque ele pede ela em casamento só porque ela queria muito casar, não é porque tipo ele quer casar com ela, que ama ela, não. Eles viviam se desentendendo e aí ele falou, ela quer casar, então vamos casar. E aí ele fala uma coisa assim muito que eu fiquei. Ele fala pra ela pergunta pra ele, por que você quer casar comigo? E aí ele fala, você não quer casar? Isso no meio de um jantar, tá? Que eles estão decidindo os convites e as coisas. E aí ela falou que ela tem um trabalho pra fazer e tal, não sei o que. Aí ele fala assim, olha, a gente tem que casar logo. Porque se a gente não casar logo, a vontade de casar, né? A vontade que eu tenho de casar vai passar. Eu já fiquei assim, ó. E é aí que dá um estalo na cabeça dela, sabe? Finalmente um estalo, sabe? E ela decide que isso não tá certo. Ela termina, vai viajar, faz o trabalho dela. E aí ela pergunta pro agente da protagonista o que seria pior, tipo, um término que não faria o cara voltar de jeito nenhum. E aí ele fala assim, traição. Então ela mente no início que tá traindo ele pra ele terminar de vez, mas na verdade ela não tava traindo, tá? Mas aí o desenvolver da história, da percepção dela de que ela não tava num relacionamento legal, que ela estava namorando, se relacionando sozinha e querendo evoluir dentro de um relacionamento sozinha, é muito bacana. Porque isso é uma coisa real que acontece em muitos relacionamentos, né? E ela acaba se apaixonando pelo agente. Só que a forma que ele conquista ela é muito legal. E a forma com que ele entende ela também, que eles não precisam se entregar de uma vez, mas eles também precisam se entregar de uma forma que não machuque um ao outro, mas respeite os limites um do outro, é muito bacana. Então, recomendo. E se eu tiver que falar assim, pra você assistir, eu vou falar 1000 vezes, porque é muito bom. Então, assista, sabe? E comenta aqui qual é a sua percepção sobre isso. Porque eu não achei um defeito específico sobre o drama. Mas, como todo drama, também tem seus, né? E uma das coisas que eu não gostei é que eu queria ver um pouquinho mais da evolução deles depois que eles voltaram do namoro, os protagonistas, né? Porque ela volta da viagem, eles voltam a namorar, mas não tem um pós. Mas eu queria ter visto um pouco do pós, sabe? Depois, mas não tem. Mas achei muito bom. Gostei muito. Então, me diz aqui, você assistiu esse drama? Você gostou? E se não gostou, comenta aqui por quê. O que você acha que poderia melhorar no drama, ou o que você acha que tá perfeito no drama. Comenta aqui embaixo. E antes de terminar esse vídeo aqui, eu já gostaria de pedir desculpa pra vocês, porque às vezes eu fico meio desaparecida, mas é porque eu tô meio doentinha, tô com a virose, tá chovendo muito aqui. E se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, por favor, não vai cair o dedo e você me ajuda muito. Então é isso, tchau, tchau, até a próxima!